em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Jesus, Mestre querido, amigo incondicional, onde buscamos energias restauradoras para que a fé nos fortaleça. Guarda-nos, Jesus, no teu carinho, envolva-nos na tua paz, permitindo que pensamento e vontade estejam iluminados pelos ensinamentos do Evangelho, à luz da doutrina consoladora que é o Espiritismo. Que cada coração possa sentir o amparo da equipe médica sob orientação de Dr. Bezerra de Menezes e que a alegria que a paz nos oferece possibilite o discernimento para escolhas de pensamentos positivos a fim de ajudarmos a construir um mundo melhor. No aniversário do Centro Espírita Obreiro do Senhor, que as mãos permaneçam unidas na tarefa abençoada de amar servindo, e que a alegria que a reunião nos possibilita a sentir, buscando a espiritualidade amiga, possa levar a cada lar a esperança, a saúde espiritual que coordena a saúde do corpo físico. Guarda-nos, Jesus, no teu carinho, ensinando-nos a orar contigo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Paz para o planeta Terra, paz para a nossa pátria querida. Boa noite, meus irmãos. Hoje, seguindo no livro Vinha de Luz, na lição 80, Emmanuel nos questiona: como sofres? Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Está em Pedro 4,16. Não basta sofrer simplesmente para sentir a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a
aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações, que os assaltam e os pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos? Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento dos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no candinho da experiência necessária, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristão, glorificando a Deus. Emmanuel. Bom, nessa lição, a passagem de Pedro incentiva aos cristãos a não se envergonharem de sofrer por causa de sua fé, mas sim de verem isso como oportunidade de glorificar a Deus. Será que nós sabemos sofrer? Quando aparecem nossos problemas, nós nos desesperamos ou aceitamos? Nós temos fé. Nós sempre dizemos, eu tenho fé. Mas será que nós temos mesmo? Será que nós sabemos aceitar a oportunidade do sofrimento em crescer, em evoluir? Nós somos ainda muito crianças, nós somos infantis e nós precisamos evoluir. E nós só vamos evoluindo com a dor, com a tristeza, com aquelas coisas que nós não queríamos que acontecessem, mas acontecem nas nossas vidas. Nós temos que ter fé, porque não adianta nada nós dizermos que temos fé e não, no momento da nossa dor, nós não esquecermos disso. Jesus nos deixou a sua doutrina, as suas orientações, o seu evangelho, como norma de conduta. Se nós a seguirmos, nós seremos pessoas do bem. Óbvio que essas dores são para que nós somos pessoas, não cometemos erros. E mesmo se cometermos erros, por que não? Nós nos arrependermos, nós aceitarmos aquele erramos, estamos sofrendo e vamos aceitar aquele sofrimento como uma lição, como eu não vou errar mais. Quantas vezes nós erramos? Uns mais, outros menos, por umas situações, por outras, mas nós erramos e como? E nós devemos de entender que aquilo que nós erramos, nós estamos sofrendo, ou não erramos, mas estamos sofrendo, então esta dor se torna pior, mas eu não errei em nada, por que eu estou sofrendo? Mas será que aquele sofrimento não é para nosso engrandecimento? Então nós temos que ver o sofrer, as dores que nós temos, sejam de que situação forem, financeiras, familiares, doenças, problemas de trabalho, com colegas, com amigos, e vários problemas, né? Com dor física, aquela pessoa que nasce com um problema de uma cegueira, de uma paralisia,
e não se conforma. Agora, se a pessoa que nasce com um defeito consegue superar, consegue trabalhar, consegue ter amigos, participar de uma sociedade, ajudar, ela está entendendo, ela está aceitando a sua dor. E é isso que nós temos que fazer. Aceitar a nossa dor, aceitar o nosso problema. Acreditar em Deus e não termos vergonha de termos fé, de acreditarmos em Deus e acreditarmos como Chico nos dizia, tudo passa, isso também vai passar. E passa e a gente, quando percebe, passou aquela dor e já estamos num momento de felizes, passamos alguns momentos felizes e depois vem uma outra dor e vamos respirar fundo e vamos em frente. Vamos saber respeitar o nosso sofrer, a nossa dor. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Pai do céu, quanto esforço, quantas andanças o Espírito traz em si para estabelecer mudanças dentro de si, em seu entorno, fazendo assim diferenças em seu retorno. Cada reencarnação nos faz sair dos paradigmas, da velha forma de pensar, da ignorância como estigma. Cada nova geração reencarnada são novas esperanças gestadas. É o ciclo da vida trazendo o novo de novo. São pedras no caminho sendo afastadas. Estar vivo, literalmente, é reaprender. É como reciclar, utilizando outro padrão naquilo que precisamos transformar. O coração busca novas maneiras de amar, mais livre, mais solto, para poder se desapegar dos embates nos relacionamentos, dando novo rumo às relações e aos sentimentos. São janelas e portas se abrindo
inundando a nossa alma de luz. É o relógio do tempo nos despertando para o chamado de Jesus. São 2000 anos de espera para o retorno do Filho à casa do Pai. E sejamos concordantes. Isso é tempo demais. Por isso o mundo gira numa doce espera, pois toda gestação é lenta, devido às transformações que opera. E o rebento renascido, para não perder o sentido, logo ao nascer dá um vagido. E nós ficamos a pensar, será de dor, de frio, de algum odor? Não, é claro que não. É o hálito da criação, é o hálito da vida, a impregnar todo o seu ser, porque voltas a respirar novamente na carne, alma querida. Muita paz a todos. Dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Olha, Jesus menino, Ele está sorrindo. Olha, meu pequenino, Ele quer te abraçar. Dorme, sonha, dorme, meu bom menino, dorme nos braços de Deus, sonha um sonho lindo, sonha castelos de paz. Dorme, sonha, dorme. Amigos queridos, que a alegria de estarmos reunidos em nome do Mestre possa nos fortalecer na fé e na esperança de que nossas provas são momentos importantes para o nosso aprendizado como espírito mortal que somos. Lembremo-nos de que, quando a sombra se faça mais espessa em torno de nós, acendamos a chama da oração, porque a luz da prece sempre nos guiará em rumo certo. Não nos esqueçamos da prece diária. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar no bem, que a nossa conduta seja sempre pacificadora e construtiva, amorosa e confiante, para que a inspiração do alto nos chegue sempre. Supliquemos ao Mestre a ajuda e a melhora das condições físicas e morais dos enfermos que suplicam o alívio de suas dores e problemas. Muitos ainda não conhecem seu evangelho de luz e amor.
que a luz celestial envolva todos os lares, fortalecendo a fé, a paz e a dignidade no convívio familiar. A nossa gratidão, Jesus, pelo muito que recebemos nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. No mundo tereis aflições, afirmou Jesus, já nos preparando para as provas na terra. Noutra ocasião, o Mestre, nos consolando, disse: Bem-aventurados os aflitos, pois terão oportunidade de compreender que somente as provas bem suportadas podem conduzir a criatura ao reino de Deus, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Quando surgirem sofrimentos ou contrariedades, é necessário saber sofrer, aproveitando a oportunidade de aprendizagem e crescimento espiritual, sem revolta ou desânimo, extraindo das dores lições valiosas que levam ao aperfeiçoamento moral. Recordemos que quando Jesus se encontrava na terra, perseguido, traído, condenado, a poucos passos da flagelação e ao abandono, em circunstâncias muito difíceis, ele falou a seus discípulos: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Mestre abatido passou à condição de vitorioso. Assim ocorre com as criaturas construtoras do aperfeiçoamento espiritual. Compreende que não estão na terra para vencer no mundo, mas, notadamente, para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Através do estudo do Evangelho, somos convidados a saber sofrer. Porém, muitas vezes, enganados por nossa própria consciência, não aproveitamos o momento oportuno de aprendizagem. Que Jesus nos ampare e nos abençoe para crescermos a cada dia, sem esperarmos uma nova reencarnação. Que assim seja. Na noite calma, sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor, a paz do mundo, sorriso franco que seca o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a
alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Na noite calma, sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor, a paz do mundo, sorriso franco, que seca o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E assim vamos, irmãos queridos, mais uma vez nos unindo em prece, elevando os nossos pensamentos, os nossos corações, para ofertar àqueles irmãos que tanto precisam, que os amigos espirituais possam recolher de nós esperança, alegria de viver, confiança em Deus, porque nós sabemos, Senhor, que estás no leme, que nos guia e que não deixa nenhum de seus irmãos à deriva. Todos nós estamos ancorados nos braços e nas mãos de Jesus. Que o Mestre possa nos envolver, alegrando os nossos corações, nos dando esperança, nos dando, Senhor, a certeza de que tudo que nos acontece é sempre para o bem. Que assim seja, na graça de Deus. Quando estou junto a Jesus, vejo a luz do teu olhar. Quando estou junto a Jesus, sinto a vida descansar no calor do teu carinho. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Sou menino, passarinho, com vontade de voar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder, bondade, dai força àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade, Senhor. Dai-nos força nessa nossa caminhada, que a luz do seu Filho Jesus continua nos envolvendo, fortalecendo a nossa fé, nos dando condições de pedir para os nossos irmãos que estão nos hospitais doentes, aqueles que estão doentes em seus lares, aqueles nossos irmãos em que andam pelas ruas, não tem para onde ir. Pedindo para os nossos lares,
pelos nossos familiares, Senhor. Envolve todos os nossos queridos na tua luz, dando a eles força, compreensão, a certeza que o Senhor está conosco, tá? Envolve as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, todos aqueles nossos irmãos que estão ligados no Senhor, que eles possam receber essas energias de amor, paz, bem-estar interior, aquela certeza que não estamos abandonados, pois o Senhor está sempre conosco, envolvendo a cada um de nós, envolvendo os nossos lares, trazendo harmonia e a certeza de dias melhores que virão. Assim seja, graças a Deus. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e muito me ajudou. Ensina-me a ser caridoso, a não ser orgulhoso e orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz consolação. Se choro, preciso socorro, a Ele eu recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E assim, meus irmãos, nós estamos chegando
ao término de mais um encontro. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em muitas alegrias. Buscamos a Ti, Mestre querido, para que possas nos auxiliar na busca pela compreensão e entendimento. Ajuda-nos a compreender que somos todos irmãos e que necessitamos de união e de fraternidade entre todos. Que os bons espíritos possam nos inspirar nas decisões do nosso dia a dia, afastando assim os maus pensamentos. Ampara-nos, Senhor, nas nossas tarefas e dai-nos força para cumpri-las. Que possas envolver a todos os enfermos e que a luz do seu amor traga forças, renovando a fé em cada coração, inspirando coragem e paciência a todos que passam por provas difíceis. Ajuda-nos a compartilhar um amor sincero e sem aspereza, e que possamos, através das nossas atitudes, sermos mais fraternos, para que assim nós possamos ser merecedores do Teu amor e da Tua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima e abençoada noite a todos. Amor, plano de ação conjunta. Almas queridas, benditas sejam na sublimidade das tarefas abraçadas. Jesus e a nossa doce mãezinha Maria de Nazaré são para todos nós mensageiros da fraternidade que inunda os corações de paz tão buscada por todos. A confiança extrema na mensagem do Consolador prometido se mantém à medida que, ao colocarmos em prática as sublimes lições de Jesus, nas quais Allan Kardec se fixou na moral da religião comportamental, ela supera qualquer desejo de outras buscas. E para os obreiros do Senhor, que servem de frontispício na exemplificação do sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, resume-se a forma didática de reeducação pelo processo reencarnatório. Felizes são e serão ao meditarem a cada manhã em que despertam do sono reparador com a prece de gratidão à vida. Quantos aguardam ansiosamente o retorno à máquina orgânica? Quando já comprovada a reencarnação como meio de reeducar-se, na corrigenda dos equívocos anteriores ainda resvalam na descrença. Nada melhor do que uma reprogramação sincera dos objetivos existenciais, plasmando na fé raciocinada, atuante no bem, não apenas o desejo de melhora, mas principalmente o esforço de pensar e agir como medida salutar de exercitar-se da vivência cristã. Não apenas comentar na velocidade do tempo, mas propor-se à velocidade do despertar da consciência, no falar e no exemplificar a mensagem do meigo Rabi, nosso Salvador, no sentido de socorrer as necessidades urgentes do pensamento que, transformado pelos valores da lei de justiça, amor e caridade, nos convoca à corrigenda dos equívocos do passado. Sempre é tempo de renovação no trabalho construtivo do bem ao próximo, lembrando constantemente que se é o modelo daquilo que se deseja construir. Ao parabenizar a todos pela conquista que a homenagem representa, façamos um momento de retrospecção do antes e do depois, do que se era e do que se é,
lembrando que o que se deseja ser dependerá da decisão de viver como Jesus exemplificou, sem desejar o que ainda não se pode alcançar. Cada proposta reencarnatória depende do currículo de cada criatura, e o amor de Jesus e de Maria é o nosso plano de ação conjunta. Feliz aniversário, céus! Centro Espírita Obreiros do Senhor. Gratidão, Meimei, São Bernardo do Campo, 14 de novembro de 2025.